Meus queridos irmãos e irmãs, sexto sinal, o sexto sinal de Jesus no Evangelho de João. Hoje a cura da cegueira. Contexto rápido dos outros 5 sinais, talvez haja alguém que esteja vendo pela primeira vez. Nós já estudamos aqui 5 sinais. O primeiro foi a transformação da água em vinho, demonstrando que a salvação tem causa. A causa é o poder de Deus. Deus salva por seu poder. Nós também vimos o Senhor Jesus curar o filho do oficial do rei, e a cura daquele jovem foi pela fé. Jesus disse: vai e você verá, teu filho vive. Então, uma outra demonstração, uma outra causa da salvação, pela fé e também pela graça. O poder é de Deus, a fé Deus dá, e a graça é quando não há participação da nossa parte. Isso aconteceu lá no tanque de Betesda. Aquele homem achava que a cura estava na água do tanque, mas Jesus, numa palavra só, disse: tome o teu leito e anda. Ou seja, não precisou, a água não é instrumento. É uma demonstração bonita, uma demonstração que é por graça. Depois dessas 3 ideias que demonstram causa de salvação, na sequência sobre os sinais, nós temos mais algumas ideias, mais 4 ideias. Agora, efeitos da salvação. O primeiro efeito da salvação foi a multiplicação dos pães e dos peixes, uma demonstração, né? É assim que o povo de Deus é alimentado, pela palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. Satisfação. O Senhor é o meu pastor, nada me falta, nada nem me faltará, é o meu pastor. Também de uma beleza, né? Satisfação, um efeito, a salvação traz satisfação. Uma outra forma, um outro efeito é a segurança. Os discípulos estavam lá naquele barquinho, lá na 4ª vigília da noite. Jesus caminha sobre o mar, chega até os discípulos e diz: não temam, sou eu. Entra no barco, logo o barco chega do outro lado. Segurança, então satisfação, segurança. Que mais que a salvação poderia trazer, né? Hoje, no 6º sinal, então, nós vamos estudar juntos a clareza que a salvação traz. Existe o antes e o depois. O antes é uma escuridão total. Por mais inteligente que o homem seja, por mais perspicaz que o homem seja, por mais ávido por conhecimento que o homem seja, tudo chega a um limite. O limite da diferença entre escuro e claro. Agora nós vamos ver o que acontece depois da salvação. Como é que olhos recebem aqueles que passam pela salvação? Nós temos aqui um caso então, em João 9, a cura deste homem, um cego de nascença. O que nós podemos aprender com esta passagem, a cura do cego de nascença? Vou ler o texto até o versículo 12, acompanhe comigo, por favor, será projetado aí na sua tela. Mas vamos pensando, enquanto o versículo 1 já está na sua tela, pense comigo, essa passagem parece mostrar um problema, um propósito, um poder e uma grande perplexidade. Deixa eu mudar isso para outras palavras. Um fato, que era a cegueira, um objetivo. Por que os problemas existem? Sempre tem um objetivo. A divindade, que era Jesus Cristo, e um espanto geral. Isso nós veremos aqui nessa passagem, essas 4 coisas. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus.
É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Note a palavra enviou aqui. Jesus é um enviado. Enquanto é dia, ele disse, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, veja entre parênteses, que quer dizer enviado. Um contraste ou uma semelhança, alguma relação com o enviou do versículo 4 e o enviado aqui do versículo 7. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Bom, eu preciso dizer para você que eu vou trabalhar aqui nos 12 versículos iniciais com essa ideia, a cura da cegueira, um fato, um objetivo, a divindade e o espanto, mas seria mais adequado certamente ler todo o capítulo 9. Porque logo a partir do 12 para frente tem um interrogatório, que nós vamos ver um pouco disso para frente, um interrogatório muito interessante. Os fariseus terão muita dificuldade de aceitar que aquele homem está vendo. E nós temos ainda um encontro desse próprio homem com o próprio Jesus depois. Então é um capítulo bonito, eu aconselho você a parar um tempinho e ler João 9, principalmente se você já passou pela salvação, porque você vai se ver em João 9. Ou se você ainda não passou pela salvação, você vai saber o caminho da salvação. Eu vou contar duas historinhas, vou ilustrar de duas maneiras o que é alguém progredindo e chegando então a uma nova realidade. Se você que é membro aqui da nossa igreja, Igreja Presbiteriana da Lapa, entrar por um dos nossos portões, você vai subir uma escadinha com um corrimão, inclusive agora tem corrimões novos. Quando você vir novamente, depois da pandemia, você vai ver que tem corrimão até para criança. Aí você sobe o corrimão, com o corrimão, sobe a escada e adentra no nosso templo. Tem um hall de entrada, os oficiais já estão lá cumprimentando, dizendo bom dia, como essa criança está linda, como cresceu e tal. E você vai entrando muito contente, dando oi para as pessoas, se achega. A primeira coisa que você vê é que a aparência amadeirada da nossa igreja, um conjunto de madeira com branco, as cadeiras são de madeira, com o branco, você vai chegar, vai encontrar o seu lugar de sempre, provavelmente, o lugar que você senta há muitos anos, se você é membro há muito tempo dessa igreja. Você vai tocar na cadeira, ela vai fazer um barulho, que depois de algum tempo a gente já não nota mais, não ouve mais o barulho. Você se assenta e se for uma manhã de sol, você verá entrando uma luz, perceberá uma luz. Uma das belezas da nossa igreja, inclusive, são os vitrais. Que o Marcão, o presbítero Marcos, me disse agora há pouco, porque sou daltônico e não conseguiria identificar sozinho, graças a Deus pelos amigos, ele me disse, no centro é azul, aí tem uma parte transparente e depois é amarelo. Pense nisso com o sol da manhã. Eu estava em casa assistindo hoje pela manhã o culto e o reverendo Robert estava pregando. Enquanto os nossos irmãos do louvor estavam cantando, o sol batia e uma réstia de sol fazia um fundo. Bom, se você é um membro comungante da nossa igreja, o que eu falei, você já viu.
Você sabe, eu só fiz de novo o caminho que você faz há tanto tempo. Eu só narrei um pouco da beleza que os teus olhos já viram há muito tempo. Mas se você nunca chegou à Igreja Presbiteriana da Lapa, só tem um jeito de você comprovar essa figura, é vindo à Igreja Presbiteriana da Lapa. Minha esperança é que você venha, se você mora aqui na nossa cidade. Eu estou inclusive chamando a nossa igreja, a Igreja da Lapa de nossa igreja, pedindo licença aos queridos irmãos que estão aqui há décadas, porque eu sou um recém-chegado, um quase estrangeiro. Eu cheguei em janeiro aqui, mas me sinto em casa, posso dizer, creio que posso dizer, nossa igreja. Bom, esse estrangeiro, esse quase estrangeiro, me leva então à segunda ilustração. Eu sou nascido na ex-República Juliana, eu sei, desconhecida para nós, também conhecida como Santa Catarina, Bela e Santa Catarina. Você sabia que Santa Catarina já foi uma república enquanto o Brasil ainda era império? Sim, senhor, sim, senhora. Davi Canabarro foi o seu presidente, nome de rua, inclusive onde o presbítero Marcos e Doris moram hoje. Isso foi em 1839. Isso significa que Santa Catarina conheceu ares de república 50 anos antes do Brasil. O Brasil teve a proclamação da República ali um pouco antes. Você sabia que o Rio Grande do Sul também, um pouco depois, você sabia que o Rio Grande do Sul também já foi república em 1835 até 1845, com Bento Gonçalves como seu presidente. O que esses dois estados podem trazer ao Brasil? Que eles viram república e puderam contribuir para o que seria um dia uma república, o Brasil, 1889. Dessa maneira, eu quero dizer para você que existe um antes e existe um depois. Alguém sempre rompe a barreira para frente. Assim é com a salvação. Existe um antes, existe um depois. No antes, muitas vezes você precisa ver com olhos de outro, conhecer com conhecimentos de outro, mas quando você dá o passo e quando você vê por você mesmo, então você pode dizer, meninos, eu vi, como dizia o Juca Pirama, há muito tempo atrás, numa novela muito antiga, ficou famoso, se fosse hoje, se tornaria meme, provavelmente. Pois é, assim é a cura. Um momento cego, no outro momento vendo tudo. Como pode isso? O que interferiu? O que produziu este avanço tão significativo? Essa passagem parece nos mostrar. Então eu divido esses 4 tópicos, fato, objetivo, divindade e espanto, em um antes e um depois. Vamos pensar assim? Um antes de ver e um depois de ver. Antes de ver, uma escuridão, como uma noite sem luz. Depois de ver um céu brilhando pela luz do sol, iluminando o interior de uma igreja através dos seus vitrais. Diferente, né? Foi isso que este cego experimentou. Isso pode nos ensinar alguma coisa, porque esta cura foi um sinal. A cura foi extraordinária. Mas nós vamos estudar que muitas outras curas assim aconteceram, pessoas foram curadas, pessoas foram até ressuscitadas, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Mas por que este sinal está aqui? Qual é o objetivo deste sinal? O objetivo deste sinal é nos mostrar que salvação é clareza. Salvação é a revelação de Deus. Salvação é abrir os olhos, como cantamos. Abra os olhos do meu coração, quero te ver. Salvação é isso. É importante ou não é? Salvação. Eu quero te convidar a dar a importância devida à palavra salvação.
A igreja evangeliza com força, de maneira obstinada, porque ela compreende o que é a salvação, o que é alguém antes da salvação e o que é alguém depois da salvação. Então vamos pensar, antes da salvação, dos versículos 1 até o versículo 6 aproximadamente, talvez até pudesse ir um pouquinho mais, até o 7, metade do 7, até a metade do 7, no limite, nós temos a história de um homem antes de ver. E o que nos é dito? Primeiro, é nos dito que ele era cego de nascença. Cego de nascença. O que despertou nos discípulos uma pergunta: quem pecou, mestre? Ele, e então foi castigado? Seus pais. E ele recebeu o castigo por seus pais. Pergunta difícil. Por que pergunta difícil? Por conta da crença na época. A crença na época é que toda pessoa deficiente, com alguma anomalia, como eu, por exemplo, que sou daltônico de 2º grau, não é que eu não veja nada, mas também não é que eu veja tudo. Como faz? Quando não há cura, daltonismo não tem cura. Cegueira de nascença, também não tinha cura. E então, como é que faz? A causa é a seguinte: pecado. Pecou, foi condenado a viver sob esta pena. Esse era o senso. Mas Jesus quebra o senso. Jesus diz não. Veja só, não é que não haja pecados que pessoas cometam e que não gerem consequências em outras pessoas. Há muitos pais que, por conta dos seus pecados, esses pecados acabam produzindo grandes males na vida dos seus filhos. Eu estava estudando coisas simples, mas, por exemplo, mulheres que contraem doenças sexuais transmissíveis enquanto estão gestando, olha, é perigoso. A criança pode receber, porque obviamente é uma questão orgânica até. Então há situações, sim, mas o que Jesus estava dizendo não é questão de um pecar e outro pagar. Este caso aqui tem outro motivo, e o motivo é a glória de Deus. O motivo no estado deprimente deste homem, na escuridão total deste homem, vocês verão a luz de Deus. Então, por mais que eles estavam preocupados com isso, que a questão pudesse ser uma pena por parte do pai ou da mãe, e isso não ignora que aquele homem nasceu em pecado, porque o mesmo Davi disse: em pecado me concebeu minha mãe, mas não era uma questão de ela ser uma pecadora isolada. A sua mãe foi pecadora, a sua avó fora pecadora, e todas as mães e vós e tudo mais de Davi foram pecadoras. Por quê? Porque a doença é um efeito da queda lá do Éden. Toda a humanidade é pecadora, e toda a humanidade morre, e toda a humanidade tem a iniquidade em si. Humanos geram humanos, nós não geramos santos, nós geramos pessoas, pessoas geram pessoas, e isso passa, o pecado original passa de pai para filho, de filho para neto, e isso só tem um momento, um lugar em que isso é definitivamente destruído, é na salvação. Então Jesus não está defendendo que há maldição hereditária, e também não está dizendo que há uma inocência possível, não. Ele não está, em nenhum dos aspectos, ele está negando que o que está acontecendo ali, nesse homem, seja uma coisa só: a glória de Deus será vista, porque este homem representará a escuridão que a humanidade vive. Este homem representará a não condição de ver a glória de Deus. Este homem não via a Jesus. Enquanto ele não via a Jesus, Jesus viu o cego.
Esse é o aspecto fundamental. Os discípulos precisariam entender o que era a completa escuridão e o que seria a luz. Eles precisariam entender que na escuridão o homem não tem olhos para ver aquilo que nós chamamos de janelas da alma. Ele não poderia ver além do escuro, mas nós vamos perceber o que é o poder de Deus. Este é o sinal. O sinal é que, mesmo quando um homem está em escuridão, não pode romper com a barreira da escuridão. Em Deus está, no poder de Deus está a condição de tornar escuro claro. Bom, é isso que está acontecendo aqui. Mas eles pensam que ele pecou. E isso não acontece só aqui, nessa passagem. Os amigos de Jó também fizeram essa pergunta. Jó, confessa o teu pecado, Jó. Não é possível você estar passando por tudo isso. Você deve ter pecado. Confessa, conta, quem sabe Deus tenha misericórdia de ti. Você sabe que a questão não era um pecado específico de Jó, mas a questão era lá também a demonstração da glória de Deus. Então, o que esse termo cura pode nos falar? No Antigo Testamento nós temos muitas passagens relacionadas à cura. Nós temos, por exemplo, Naamã, que foi curado indo a um rio lavar-se por ordem de um profeta. Nós temos um rei chamado Ezequias, que também foi curado para viver um tempo mais. Nós temos algumas pessoas que foram mortas pelas cobras abrasadoras, lá de Números, e nós temos Sara, Lia e Raquel, que tinham um problema muito sério. Elas não conseguiam gerar filhos. E nós vemos isso em Gênesis 21, Gênesis 29, Gênesis 38, a cura. Então, em todas essas passagens, como no caso aqui do cego, uma coisa é estar de maneira anterior à cura, sofrendo o peso daquela deficiência ou daquela anomalia. E outra coisa é você estar depois do agir de Deus. Olha, nós temos no Antigo Testamento, inclusive, exemplos de pessoas que foram ressuscitadas. Você já parou para pensar que o filho da viúva de Sarepta, de 1 de Reis 17, foi ressuscitado? O filho da Sunamita, de 2 de Reis 4, também foi ressuscitado? Quando o profeta Eliseu morreu, um homem foi jogado na sua sepultura, como morto, e reviveu também. Por que estes sinais? Bom, todas essas pessoas foram curadas ou ressuscitadas no Antigo Testamento e depois morreram de novo. A questão era o sinal. Veja como Deus mostra o sinal. Salvação é isso, em todas essas passagens, um pouquinho de salvação. Um morto que vive, um doente que fica curado. Então esse é o antes. O antes é um terreno enorme e grandes coisas acontecem na vida da pessoa que recebe essa graça. Mas ela não consegue ver Deus, é Deus que vê ela. É Deus que a vê, é Deus que a alcança, é Deus que chega, é Deus que se aproxima e opera. Agora vamos ver o outro lado. Uma coisa então é antes de ver. Como vive alguém antes de ver? Como sobrevive alguém antes da salvação? A segunda ideia é depois de ver. Depois de ver, dos versículos 6 ao versículo 12, nós temos evidências que começam assim a aparecer por conta do sinal, do milagre, daquela coisa fora da ideia, sem condição, ninguém tem qualquer condição de compreender como este homem cego de nascer a ver. Bom, versículo 8, eles perguntam, não é este o mendigo? Uns dizem, acho que é. Outros dizem, olha, se parece com ele, mas é impossível. Ele não pode estar vendo. É impossível ver.
A gente o conhece. Ele é cego desde que nasceu. Ele responde: sou eu, tá? Sou eu. Versículo 10, pergunta: como te foram abertos os olhos? Primeira resposta de alguém que teve os olhos abertos foi Jesus. Ele não erra a causa, como quem anda no escuro, entende? Foi Jesus. Jesus me instruiu e conta como ele fez. Então as pessoas dizem: olha, precisamos buscar quem sabe das coisas aqui. Vamos falar com os fariseus. Os fariseus perguntam: o que você diz a respeito dele? Isso está no versículo 17. A resposta do homem que teve os olhos abertos, que é profeta. Chocante, claro. Eles dizem: temos de falar com seus pais. Provavelmente você não está muito bem da cabeça, alguma coisa lhe aconteceu. Não é possível. Falam com os pais, perguntam aos pais: esse aqui é o vosso filho? Como é que ele está vendo? Eles, porque diz o texto, isso está lá no versículo 19, né? Eles dizem: olha, perguntem a ele tem idade o suficiente para responder. Porque já era corrente que se alguém professasse fé em Jesus, seria expulso da sinagoga. A sinagoga era a religião da época, o judaísmo, né, concentrava na sinagoga todas as coisas da religião. Eles estão morrendo de medo, eles não sabem o que aconteceu, e eles preferem dizer: perguntem a ele. Mas eles fazem isso. No versículo 26, os fariseus chegam ao cego e dizem: como ele lhe abriu os olhos. Olha, aí é importante a gente ler, porque do versículo 30 até o versículo 33, nós começamos a ter o testemunho de alguém que teve os olhos abertos. Respondeu-lhe o homem: nisto é de estranhar, ele está falando com os fariseus, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. E é o cego ainda falando: ei, cego, né? Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Continua o testemunho do ex-cego: se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Esse é o testemunho. É isso que acontece depois que a pessoa vê. Quem operou isso em mim foi Jesus. Quem ele é para você? O cego, o ex-cego disse: profeta. É de Deus. Olha, se ele não for de Deus, então é que não tem como explicar o que me aconteceu. Não poderia ter me acontecido. Só Deus pode fazer isso. Esse é um testemunho forte, esse é um testemunho real, mas é um testemunho difícil de ser compreendido por quem não foi salvo ainda. Pense comigo rapidamente. Se você já é um cristão, você professa a sua fé em Cristo, talvez haja pessoas que não compreendem como é que você vive assim. Por que é que você vive dando glória a Deus? Por que é que você, na hora em que tem um culto lá na sua igreja, você vai? Você quer levar os seus filhos? Quando há alguém não crente, descrente dentro de casa, mesmo dentro de casa, a pessoa não entende direito. Por que ir sempre à igreja? Por que querer se relacionar sempre com as pessoas da fé? Por que se separar das coisas que aparentemente dão prazer? O mundo do cristão é um novo mundo. É uma nova família. O que nós esperamos e queremos dos descrentes da nossa casa? Que eles adentrem a este novo mundo. Que eles também deem este passo. Que eles também vislumbrem a glória de Deus. Que eles se alegrem mais num canto de louvor ao Senhor do que na melhor obra já produzida na terra. Que eles se alegrem também em pessoas que falam a verdade, em pessoas que têm respeito por honra à glória de Deus, que é um respeito superior ao respeito humano, por pessoas que respeitam o outro como criação divina,
como obra de Deus? Por que nós queremos evangelizar, sim, os membros das nossas casas? Porque nós queremos o bem deles. Se tem uma coisa que alguém quer depois de ver, é que aqueles que estão em cegueira também vejam. Por isso, eu falo aos dois públicos: se você é alguém que ainda não creu em Jesus de verdade, e há um cristão na sua casa, primeiro, antes de tudo, considere as palavras dele, porque ele quer o seu bem, porque ele quer lhe ajudar para que você possa ver. É muito provável que, se você for um escolhido da parte de Deus, logo logo você verá. E então você vai entender toda essa bondade, todo esse cuidado, toda essa intenção, porque quando você ver também, você vai perceber que você passou da morte para a vida. Então, se você ainda não crê, tenha paciência com quem crê. Essa pessoa não quer o seu mal, essa pessoa quer você para Jesus, quer que a salvação permeie todo o seu corpo, toda a sua vida. Mas eu também falo para alguém que é cristão e que convive no lar com alguém que não seja cristão. Vou pedir a mesma coisa: tenha paciência com ele ou com ela. Sabe por quê? Porque quando ele ou ela não aceita as suas palavras, não é porque ele simplesmente é duro de coração ou porque ele resiste à graça de Deus. É o contrário. Ele não tem força para resistir à graça de Deus, porque a graça é irresistível. O que ele não tem é força para se levantar. É que Deus ainda não lhe deu a luz, Deus ainda não lhe deu condição de ver. Então tenha paciência. Não é que ele é mais forte do que o poder de Deus, é que ele é tão fraco que sozinho não consegue se levantar, nem dar um passo só, nem nada que possa lhe dar uma esperança muitas vezes. E você o vê sempre fazendo as mesmas coisas, sempre caminhando em busca dos seus prazeres, das suas satisfações, do seu egoísmo, e você sofre com isso, mas a primeira coisa a fazer é orar. E depois continue a testemunhar. E então prega o evangelho. E tenha paciência. Se ela for do Senhor, um dia os olhos serão abertos. Percebe como a Bíblia pode nos dar grandes ensinos acerca de salvação e nos ajudar dentro das nossas casas, no relacionamento? Foi isso que aconteceu aqui com o cego. Bom, então acontece a terceira ideia, que é maravilhosa, está no final do versículo 9, que é quando Jesus o encontra. Jesus fica sabendo que ele dá esse testemunho aos fariseus, e isso está no versículo 35 em diante. É tão lindo que eu vou me sentir culpado se eu não ler esses versículos para você. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas como agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. É muito interessante como tem gente que não vê e tem gente que pensa que vê, mas na realidade só consegue ver quem receber do Senhor luz. Claro que os fariseus não tinham isso, né? Por isso eles se fizeram pecadores, porque diziam ver, mas andavam na escuridão. Já o tens visto, disse Jesus. Veja, ele era cego, mas agora não era mais. Você já tem visto, disse Jesus. Sou eu. Então ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Como eu fiz na primeira parte,
com a turma de antes de ver, também há curas no Novo Testamento e até mesmo ressuscitações no Novo Testamento, nessa passagem do antes para o depois. Em Mateus 4, 23, nós vemos andando por todas as cidades, curando toda sorte de enfermidades que havia entre o povo. Ele é luz para os gentios. Em Atos capítulo 5, nós vemos pessoas pela sombra de Pedro. Uma coisa impressionante. E nós vemos em Atos 19 que lenços e aventais de Paulo curaram. Uma maneira de demonstrar que o Senhor Deus estava trabalhando para alcançar os perdidos. Ressuscitamentos no Novo Testamento, alguns também. Mas 9:23, a ressurreição da filha de Jairo. João 11, a ressurreição de Lázaro, que nós vamos estudar, é o 7º sinal. Atos 9, a ressurreição de Dorcas por Pedro, e logo à frente, Atos 20, a ressurreição de Eutico, aquele homem que pregava lá em Mileto, quando Paulo estava pregando, aquele rapazinho assistia à pregação de Paulo, e ele cai de uma altura, e então morre, e Paulo o ressurge. Nós temos tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, curas e ressurreições. E tudo para quê? Tudo para que ficasse registrado. Esse é o poder de Deus. Existe um antes e existe um depois. Esse é um efeito da salvação. Clareza, luz, vivacidade. Quero concluir essa meditação então relembrando. Eu falei de um fato e um objetivo. E sintetizo. Para todo problema tem um propósito. O fato aqui era a cegueira de nascença. O objetivo era mostrar a glória de Deus. Para todo fato, para todo problema, existe um propósito. Essa passagem também nos mostra o ato divino de Jesus, de curar, claro, e o espanto, o que nos leva a uma outra conclusão. Os atos divinos geralmente causam grande espanto. Não era para ser, mas causam. Então, duas coisas. Para todo problema tem um propósito. Creia e reconheça. Os atos divinos geralmente causam grandes espantos. Antes e depois de ver. O 6º sinal. Vamos guardar algumas coisas, algumas lições. Quem abre os olhos do coração é Deus. Lembram de Lídia? Pois é, Paulo estava chegando em Filipos, pregou às margens do rio. A palavra de Deus diz que Deus abriu o coração de Lídia. Quando vemos a Cristo, antes fomos vistos por Ele. Guarda isso é muito importante. Quando vemos a Cristo, se você o contempla na beleza e na majestade da sua glória, do seu trono, do seu reino, saiba que antes de você ver, você foi visto por Ele. Ao sermos vistos e curados por Jesus, e a cura não é uma coisa pequena, não. A cura é o pecado que permeia a humanidade desde a queda. Ao sermos curados deste vírus letal, devemos a nossa vida a Ele. Com isso, quero incentivar você que é um cristão a viver para o Senhor. E por último, os curados devem ser governados por Cristo. Aqueles que receberam essa cura, não receberam só um Salvador, receberam um Senhor. Vamos aplicar? Deixa eu aplicar para você refletir em algumas coisas. Em forma de perguntas só, e aí nós vamos cantar uma canção. Quando Deus abriu os nossos olhos? Faz esse exercício aí. Quando foi que Deus abriu os teus olhos? Se não tem um momento, se não há nenhum momento, eu convidaria você a se deter nessa pergunta. Senhor, me mostra quando eu mudei. Me mostra quando eu passei a ver o que eu antes não via. Bom, isso tem implicações. Como a cura da cegueira foi executada em nós, aqueles que foram regenerados.
aqueles que estão sendo santificados, aqueles que são glorificados. Como isso aconteceu em nós? Tem uma outra pergunta importantíssima. Por que Deus nos fez ver? Por que Deus fez você um crente? Por que eu e você somos crentes? Deve ter um motivo. Por acaso não é, claro, tem a ver com a nossa salvação, porque fomos salvos, mas será que foi só para isso? Será que Deus nos salvou só para que sejamos salvos? Talvez Deus tenha nos feito ver para que nós pudéssemos ver quem não vê. Porque quem não vê, jamais conseguirá ver quem vê, se o Senhor não operar. Mas quem vê, pode sim ver quem não vê. Eu sei que parece um trava-língua, né? Mas é só para te ajudar a ver a diferença entre alguém que não vê e alguém que vê. A quem Deus faz ver, hein? Nós não sabemos. Podemos ter certeza, são os eleitos, mas nós não conhecemos eleitos. Não sabemos quem são. Por isso nós pregamos a todo mundo. Essa é a nossa força evangélica. Nós pregamos a todo mundo, porque não sabemos a quem Deus faz ver. O que afirmaremos a um mundo em trevas? O que afirmaremos a um mundo que não vê? Quero te convidar a refletir nisso. Pense, sua vida é importante para Deus. Se você já é um salvo, certamente você está no meio do seu ministério. Que Deus te abençoe no seu ministério. Quem sabe Deus lhe dê a graça de ajudar pessoas a verem. Não que você dará essa condição, mas você é instrumento. Porque como crerão, se não há quem pregue? Que o Senhor nos dê da sua graça, nós aqueles que já vemos, e que nos mantenhamos com os nossos olhos abertos, contemplando a glória do Altíssimo. Isso é um testemunho marcante e impactante na família, na geração. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.